Hello guys, how are you? E aí pessoal, como é que vocês estão? Quero dizer que eu tô com saudade de todos e torço para que a gente possa voltar aí às nossas aulas presenciais o mais breve possível. Enquanto isso, nós ficaremos então com as nossas aulas online, tá? Agradeço já de antemão a participação de vocês, conto com o empenho de todos vocês estão se empenhando e eu fico muito contente, tá? Estava aí bastante ansioso por essa aula, que também é uma coisa nova para mim, então eu procurei assim fazer da melhor forma possível para facilitar a nossa comunicação, ok? E no decorrer do vídeo eu vou passando algumas orientações da maneira como eu quero que vocês façam essas atividades, né? Se vai precisar fazer no caderno, se vai precisar fazer em forma de um trabalho para me entregar, como é que vai funcionar aí essa atividade, ok? Esse vídeo então, pessoal, são na verdade duas atividades, tá? Nós teremos aí duas atividades durante essa aula, tá? Então vamos começar então aí pelo roteiro, tá? O que é que nós iremos aprender nessa aula, né? Nessa aula de hoje? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo? Então, primeira coisa, recognize how we use fresh water. O que é isso? Nós vamos aprender a reconhecer a maneira como nós utilizamos a água doce, tá? Fresh water, eu posso traduzir aí como água fresca, mas nesse contexto aqui da nossa aula, nós iremos entender aí fresh water como água doce, tá? Ou água potável. Então, um dos itens aí que nós iremos aprender durante essa aula é reconhecer, né, a maneira e a forma como nós utilizamos a água doce. E também use vocabulary related to sources and uses of water. Usar o vocabulário relacionado a fontes e aos usos da água. Lembrando que na primeira atividade que vocês fizeram, antes de nós entrarmos de férias, eu mandei para vocês através do aplicativo lá WhatsApp, no nosso grupo da sala, eu mandei um link para vocês acessarem uma atividade que vocês realizaram online. Então vocês responderam aquelas atividades no próprio celular e depois vocês enviaram essas atividades para mim. E o assunto, o tema daquela atividade também era relacionado aí à questão da importância da água. Então eu passei lá, nós vimos um vocabulário com algumas palavrinhas aí relacionadas ao uso da água, né? Palavrinhas relacionadas a water, a água, certo? Então a gente vai precisar retomar aí algumas palavrinhas também para poder conseguir realizar essas duas atividades aí de hoje, beleza? Com relação às habilidades, quais serão as habilidades que nós veremos durante esta aula? Então vamos lá. A primeira habilidade é a habilidade 9, avaliar a própria produção escrita e a de colegas com base no contexto de comunicação. O que seria esse contexto de comunicação? A finalidade, né, o objetivo do texto, a adequação ao público, o conteúdo a ser comunicado, a organização textual, a legibilidade, a estrutura de frases, tudo isso eu tenho que pensar, né, antes de fazer uma produção escrita. Então eu tenho que levar em consideração muita coisa, tá? E a habilidade 9 ela vai trabalhar justamente aí com isso, tá? Claro que nesse momento a gente não vai conseguir aí fazer a avaliação da escrita dos colegas por conta aí do nosso distanciamento, né? Mas a sua própria produção aí vocês terão oportunidade de avaliar, beleza? A próxima habilidade, habilidade 11. Então, produzir textos. Entendam e vamos entender aí por textos os comentários em fóruns, os relatos pessoais, as mensagens instantâneas, tweets, as reportagens,
as histórias de ficção, os blogs, entre outros, com o uso de estratégias de escrita. Então, quando nós vamos escrever um texto, nós precisamos aí lançar, né, dos recursos, das estratégias de escrita. Então, primeiro eu faço um planejamento, depois eu passo para a produção do rascunho, faço uma revisãozinha e depois é que eu parto para a edição final, né? Apontando sonhos e projetos para o futuro pessoal, pode ser o futuro da família, da comunidade ou do planeta, tá? Então essas são as duas habilidades que nós iremos ver hoje nas nossas duas atividades, ok? So let's go. Então vamos lá. Acompanhem comigo aqui, pessoal, a leitura desse primeiro enunciado, tá? Depois a gente volta nele aqui. There is a large amount of water on the planet, but only 3% of that is fresh water, 97% is found in the oceans. Let's brainstorm the places where people use fresh water and write them on the mind map. E agora, o que será que esse enunciado está pedindo, né? Então, o que é? Vamos tentar entender então aqui, ó. There is a large amount of water on the planet. Então ele está dizendo para nós o seguinte, que há uma grande quantidade de água aonde? On the planet, no planeta, né? Então há uma grande quantidade de água on the planet, but only 3% of that is fresh water. But only 3% of that is fresh water. Então ele está dizendo o seguinte, que desse monte de água, né, dessa grande quantidade de água que nós temos no planeta, apenas 3% dela é água fresca, é água doce, tá? 97%, 97% is found in the oceans. Então 97% é encontrado nos oceanos, tá? Então, 97% aí da água do planeta, a gente encontra ela in the oceans, nos oceanos. Let's brainstorm the places where people use fresh water and write them on the Mind Lab. Então a gente vai fazer aí um aquecimento das nossas ideias, né? Brainstorm, eu vou aquecer as turbinas aí e eu vou pensar um pouquinho sobre os lugares, né? The places where people use fresh water. Lugares, né, onde as pessoas usam água fresca e nós iremos escrevê-las aí on the mind map, no mapa mental, tá ok? Então, essa é a nossa primeira atividade. Então, aí há uma grande quantidade de água no planeta, mas somente 3% dela é considerada água fresca, água doce. 97% é encontrada nos oceanos. Então, eu vou parar um pouquinho aí e vou pensar, né, nos lugares onde as pessoas geralmente utilizam a água doce. E aí eu vou escrever aqui, ó, dentro de cada um desses círculos, as palavrinhas relacionadas a fresh water, a água fresca, tá? Então, essa atividade vocês farão ela no caderno, tá? Então, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, ok? Copiem o enunciado. Vocês podem retornar lá do comecinho, quando eu começo a apresentação com o roteiro, tudo bonitinho no caderno, tá? E vocês farão essa atividade no caderno. Então, depois que vocês assistirem a essa videoaula, vocês irão retomar e aí vocês vão pausando nas partes aonde tem as atividades, aonde tem o roteiro, aonde tem as habilidades e vou fazendo o registro no caderno,
tá? Então vocês farão aí no caderno um mind map, que é o mapa mental. Então, uma dica, gente, vamos começar a pensar primeiro em português, tá? Então, quando a gente fala de água doce, de água, a água que a gente costuma utilizar, né, no nosso dia a dia. Aonde que geralmente as pessoas utilizam a água fresca, a água doce? Nós utilizamos ela para quê, né? Pensando aí em português. Nós utilizamos a água doce para quê? Então, eu vou pensar aí, tá? Então, vou dar uma dica. Por exemplo, quando a gente vai tomar banho, a gente faz o uso da água doce. Então, tomar banho é um dos lugares aí onde as pessoas utilizam a água doce. Pensem primeiro nas palavrinhas em português e aí depois, com o auxílio do dicionário bilíngue, quem não tiver dicionário pode utilizar aí as ferramentas de tradução online, por exemplo, o Google Tradutor, e aí vocês passarão essas palavrinhas para o inglês, tá? Então, para ficar mais fácil, vocês podem primeiro pensar nessas palavras em português, primeiro pensar nessas situações aí do dia a dia, onde nós utilizamos a água doce, e aí eu vou colocar dentro de cada bolinha esses lugares. Professor, é para colocar aí nas bolinhas essas palavrinhas em inglês ou em português? Em inglês, in English, tá? Em inglês. Eu penso primeiro nas palavrinhas em português e aí depois, com a ajuda do dicionário, com a ajuda do Google Tradutor, eu vou passar essas palavrinhas aí para o inglês e vou completar o meu mapinha. Precisa ser só essas quatro, né? Nós temos aqui quatro bolinhas. Eu posso acrescentar mais bolinhas? Claro que pode, pessoal, tá? Aqui a quantidade de bolinhas, a quantidade de lugares onde vocês irão colocar aqui, não tem um número não, tá? Vocês vão colocando aí. Ah, eu consegui lembrar, além desses quatro, mais dois. Então eu pego e faço mais uma outra bolinha aqui. Eu faço outra bolinha aqui, tá? Então eu vou colocar aí situações, né, lugares onde as pessoas utilizam a água fresca, certo? Em inglês, tá ok? Essa é aí a nossa primeira atividade, tá ok? Podemos então ir para a próxima. Então, beleza, vamos lá. Let's go. Reflect about the questions and make a poster. Vamos ouvir isso aqui? Perdão, pessoal. Eu vou trazer para vocês aqui embaixo algumas questões, tá? Para vocês refletirem. E depois nós iremos fazer um pôster, tá? Então, primeiramente, eu vou refletir em português sobre essas quatro questões aqui, tá? A primeira questão que está aqui, ó, nesse primeiro balãozinho. How do we use fresh water? How do we use fresh water? Então, como é que nós utilizamos a água doce? Como que nós utilizamos a água doce, né? How do we use fresh water? Então eu vou pensar e vou refletir um pouquinho sobre essa questão de como nós usamos a água doce. What makes our fresh water dirty? O que faz com que a nossa água doce ela fique suja, né? O que transforma, o que faz a nossa água ficar suja, ficar poluída, né? Pensem um pouquinho com relação a essa questão. What makes your fresh water dirty? Então vou pensar aí sobre as causas, né? O que torna essa nossa água doce suja, ok? Próxima questão. How can we clean our fresh water? Como é que nós podemos limpar, né? No sentido aqui de manter limpa a nossa água fresca, né? How can we clean? How can we clean our fresh water? Como que nós podemos limpar a nossa água fresca?
E a quarta questão, what can we do to conserve water? O que nós podemos fazer para conservar a água? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essas questões no meu caderno de inglês, certo? Agora eu já sei o significado, eu já sei a tradução aqui das quatro. Vou fazer uma reflexão em português, ok? Com relação a essas quatro perguntinhas. Registro essas reflexões no meu caderno, tá? E depois eu quero que vocês produzam um pôster falando sobre isso aqui, tá? Então, vai ser numa folha de caderno. Como a gente vai fazer um pôster, e eu sei que muita gente não vai conseguir agora nesse momento aí conseguir folha de cartolina para fazer os pôsteres grandes, então eu sugiro que vocês façam como se fosse um panfleto, tá? Então eu posso pegar uma folha de sulfite ou até mesmo uma folha do meu caderno de desenho e eu vou fazer aí um folhetinho falando sobre essa importância que a água tem na nossa vida, né? Então, pensando nisso aqui, né? Como é que nós usamos a água? O que é que torna a nossa água fresca suja? Como que a gente pode limpar, né, a nossa água fresca? E o que nós podemos fazer para conservar a água? Então, partindo da reflexão aí dessas quatro questões, eu vou produzir um pôster, né, um folheto, falando sobre a importância da água, ok? Teacher, esse folheto, esse pôster, ele é em português ou ele é em inglês? Bom, o levantamento das ideias aqui, né? Eu vou refletir sobre essas questões e vou responder essas quatro questões no meu caderno em português, tá? Aí na hora que eu for transformar tudo isso aqui em um pôster, em um folheto, né? Como se fosse uma campanha de conscientização aí sobre a água, eu vou ter que passar o meu texto, eu vou ter que passar as minhas palavrinhas para o inglês, tá? Então o pôster aí ele vai ser em inglês, ok? Vou soltar aqui então para vocês ouvirem as perguntas novamente aí em inglês, ok? E aí depois a gente volta para treiná-las. How do we use fresh water? What makes our fresh water dirty? How can we clean our fresh water? What can we do to conserve water? Ok? Então vamos lá. Primeira questão. How do we use fresh water? What makes our fresh water dirty? How can we clean our fresh water? What can we do to conserve water? Então vamos repetir comigo aqui, pessoal, a primeira. How do we use fresh water? How do we use fresh water? How do we use fresh water? Segunda, what makes our fresh water dirty? What makes your fresh water dirty? Terceira perguntinha, how can we clean our fresh water? How can we clean your fresh water? And what can we do to conserve water? What can we do to conserve water? Ok? Então são essas quatro questões que vocês terão aí para fazer as reflexões, para partindo disso, né, partindo dessas reflexões, vocês construírem então aí, confeccionarem esse pôster, né, que pode ser feito aí ou na folha de papel sulfite ou na folha de caderno de desenho, ok? Então essa atividade vocês irão entregar aí para mim quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais e que eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível, porque de verdade eu tô com muita saudade de vocês, tá? Não foi fácil para mim fazer essa aula,
foi muito trabalhoso, foi um desafio muito grande e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não sou youtuber, mas caso vocês queiram, sintam-se à vontade de dar um joinha, tá? Se quiserem fazer algum comentário lá também, podem fazer, sintam-se à vontade. E, e é isso, tá? Então coloquei aqui, ó. See you later, alligator. Então é uma expressão que nós utilizamos em inglês. See you later, alligator. Então eu vejo você. Ao pé da letra seria vejo você mais tarde, jacaré. See you later, alligator. Então seria uma expressão muito utilizada para a gente dar até logo, até mais. See you later, alligator. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar no grupo, tá? Vocês podem conversar, entrar em contato comigo, a gente esclarece as dúvidas e estamos juntos aí, tá? Pro que der e vier. Confio, mais uma vez eu vou falar isso para vocês. Eu confio na capacidade, no potencial de cada um de vocês, ok? Eu espero que vocês deem aí o melhor de vocês. É difícil, é difícil, o momento tá difícil, né? A gente tá sentindo essa falta do contato físico. Eu não vejo a hora de chegar na escola, poder dar um abraço, mas um abraço bem apertado em cada um de vocês, porque a falta que faz vocês na vida da gente, a escola sem aluno, ela é vazia. Então, a gente está sentindo muito, eu estou sentindo muito a falta de vocês. Então, eu espero que a gente possa se encontrar aí o mais breve possível, ok? Pessoal, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais, ok? See you later.